Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que desperta bastante curiosidade e já despertou durante centenas de anos, desde a antiguidade até hoje, uma curiosidade imensa que é se existe algum tipo de vida fora da nossa Terra. Na verdade, quando a gente fala tipo de vida, não significa só algum humanoide ou alguma espécie de animal ou alguma coisa assim. Inclusive bactérias, qualquer tipo de vida que possa existir. A Torá, a gente pergunta, será que ela fala sobre isso ou não? Na década de 50 e 60, quando o mundo estava esperando a primeira espaçonave a ser dirigida por um homem, a ser lançada para procurar, através de ondas de rádio, de formas totalmente diferentes, se existe vida fora da Terra, muitas pessoas vieram a Tzadikim, a sábios da Torá, perguntar, será que eles vão encontrar? A Torá fala algo sobre isso? Então, a gente começa a se perguntar até que ponto a Torá fala e se fala de forma clara. A gente tem que lembrar de uma coisa, não somente, no nosso universo existe, de acordo com a NASA atualmente, mais de 1,5 milhão de galáxias fora a nossa. 1,5 milhão de galáxias. Estamos falando de milhões e milhões e milhões de planetas. Por que não haveria alguma vida? Existiam astrônomos, depois da década de 60, que começaram a criar contas e equações para tentar colocar todos os fatores que poderia ser obrigatório para um mínimo de existência de vida. Como, por exemplo, a proximidade do Sol, para a gente ver a temperatura, se tem água, se não tem água, como é que é a gravidade lá e todas as questões. Existiam astrônomos após a década de 60 que disseram que poderia existir até mais de 10 mil civilizações fora nossa na Terra. Então as pessoas começaram a imaginar na década de 60. Se podem existir até mais de 10 mil, então pelo menos 1 ou 2 existem. Talvez os filmes não estão mentindo. Ok. Então vamos começar agora na Torá. O que a Torá diz sobre isso? O mundo, só mais uma questãozinha, o mundo fala também, milhões de pessoas falam que viram espaçonaves, pessoas que disseram que já fizeram contato com os ETs. Até que ponto todo mundo é esquizofrênico? Até que ponto o mundo inteiro está mentindo ou é louco? Agora sim, vamos entrar na Torá. O que a Torá falou sobre isso? Tanto o Guemará quanto o Zohar Kadosh falam de um ser que ele existe, que ele pode aparecer de uma forma turva, de uma cor turva espiritual, e que ele pode agir e se revelar para as pessoas em qualquer forma, em qualquer aparência, em qualquer coloração. Esse ser se chama Shin Dalet, Shed. A gente, quando vai falar em português, é difícil traduzir, já que ele é uma entidade da impureza espiritual que serve para ter a sua possibilidade de trazer coisas ruins para o mundo e do outro lado as pessoas boas fazendo coisas boas para ver um equilíbrio e a guerra ser justa em todo esse mundo. Esse Shin Dalet é o que está conectado, que a Guemará fala, na Guemará Maser Brehot, tratado sobre Brehot, que quando a pessoa dorme, 1/60 avos da alma da pessoa sai. E por isso a pessoa fica de uma certa forma com uma proteção a menos. Por isso a gente faz o chamar Israel antes de dormir. Quando a pessoa não faz ou não tem alguma proteção, esses Shin Dalet, esses seres, aproveitam para colocar nas pessoas sonhos e todos os tipos de pensamentos negativos, acordar com uma tristeza, e essas sensações vão aumentando na pessoa, até a pessoa perguntar o que está acontecendo comigo. Essa é a primeira teoria. Talvez os ETs que as pessoas dizem que viram podem ser, na verdade, Shin Dalet, seres espirituais que, para assustar, colocar medo nas pessoas, já que eles podem se revelar para você em qualquer forma, em qualquer aparência, em qualquer coloração, então facilmente eles poderiam ser os famosos ETs do mundo. A segunda teoria é mais profunda ainda e pouco escutada por muitas pessoas. É somente a Kabbalah diz, o Rabbi Shimon Bar Yochai, há mais de 2000 anos atrás escreveu a Kabbalah, e ele fala que abaixo do planeta Terra existem mais outros 6 mundos. O nosso é o 7º a partir desses 7 mundos inferiores. O nosso é o mais elevado dos mundos inferiores. Existem também os superiores. E o que acontece? Ele fala que abaixo desse mundo existem seres, que eles são humanoides, ou seja, na forma erétil humana. Eles são menores que a gente. A maior parte deles vivem no máximo até 10 anos. Alguns utilizam roupas, outros não. E começa a falar vários detalhes que você se pergunta, caramba, aqui parece que ele está falando claramente sobre extraterrestres. Ele fala que uma vez o Rabi Hia e o Rabi Yossi, rabinos da Guemará, estavam passeando e eles encontraram uma rocha fendida. Vários tzadikim interpretam o que é rocha fendida nesse caso, e que nele apareceu um ser que era do mundo Arca, um dos mundos abaixo do nosso, e que ele explicou como era em detalhes o mundo de lá. E a partir desse momento o Rabi Hia e o Rabi Yossi viram com seus olhos seres de lá. Mais ainda a Torá fala que quando Caim matou Abel,
quando a gente estuda na Parashá de Bereshit, está escrito na Torá que Caim foi banido da face da terra. Alguns entendem isso que ele ganhou menos espiritualidade, menos forças. Outros entendem que Caim, quando foi banido da face da terra, ele foi aceito por entidades desse mundo chamado Arca, que é um dos mundos debaixo da face da terra. Logo a gente vê dessas duas teorias que facilmente pode existir sim seres que estão fora da nossa compreensão como humanos, que também se parecem humanoides. O Shindalit, por exemplo, que eu coloquei como a primeira teoria, a Guimarães explica que ele em parte se parece como humano, em parte ele se parece como um anjo. Ou seja, muitas pessoas já podem ter visto aparições e achar, peraí, eu estou ficando louco? Não, pode ser que você viu um Shindalit. Esses podem ser os extraterrestres. Logo, os mundos que estão abaixo podem ser também mundos que estão fora da gente. E vai saber onde ficam os mundos abaixo do nosso. Pode ser também que fique em outra esfera, em outra galáxia. Pode ser que isso que a Kabbalah quis dizer. Isso são suposições, mas que existem pelo Kabbalah e pela Guimarães, sim existem essas duas teorias. Logo, tanto a ciência, tanto a Torá, mais uma vez nesse momento, podem entrar numa sinergia muito clara de que podem existir extraterrestres sem nenhum problema, de acordo com o judaísmo, de acordo com a Torá. Até porque se a Hashem criou um universo com mais de 1,5 milhão de galáxias, não haveria problema que ele tivesse na existência. Então que assim a gente possa ver o quanto é a sabedoria da Torá, que ela não é só grande, como infinita. Shabbat Shalom e até a próxima.